enfim, um ano de Rogério Ceni à frente do Sport Clube Bahia, e Rogério Ceni em 13 partidas foi derrotado pelo Flamengo em todas, mesmo nos 2 recortes desse ano sendo melhor que o Flamengo. O que fazer? Eu acho engraçado porque no início, assim, já fizeram essa pergunta algumas vezes para ele, né? E não só da nossa imprensa daqui, mas de fora também. Ele se apresenta muito. No início, eu percebia que ele se sentia muito, muito incomodado com essa situação, sabe? Mas depois eu acho que ele acabou assumindo, desarmando mesmo né, reconhecendo que é uma dificuldade que ele tem, assim, né? É um tabu, na verdade, não é nenhuma dificuldade, porque dificuldade se tem com qualquer outro time, inclusive pelos quais ele ainda nem treinou, não passou ou não ganhou, e é normal. Né? Talvez seja até uma coincidência mesmo o fato dele não ter ainda conseguido vencer. E quem sabe não pode ser agora, né? O momento, justamente o momento decisivo para poder quebrar esse tabu. Eles estão aí para serem quebrados, né? Mas é um tempo de Rogério Ceni à frente do Bahia que eu enxergo como um saldo muito positivo, assim. Sobretudo, não sei se de repente só por conta dos resultados e por conta da performance, mas eu acho que é por conta da identidade. Ele trouxe ao Bahia uma identidade que nós não tínhamos, né? De chegar em casa ou fora de casa, mesmo com todos os problemas, e ainda conseguir segurar a onda, assim, de conseguir impor um estilo de jogo que, sim, é verdade, às vezes se torna algo meio engessado, sabe, sem muita variação, que é o que todo mundo tem pedido a ele, né, outras alternativas de jogo, mas sobretudo olhando pelo lado positivo, e eu sou essa pessoa, olhando pelo aspecto de que, assim, hoje as pessoas também precisam se adaptar ao estilo de jogo do Bahia, né, tudo bem, de novo, eu volto aqui a falar para não ficar parecendo que eu só tô dando amém, né, mas de fato ele precisa ter outras alternativas, né, isso é o que vai fazer dele um vencedor, né, e conseguir fazer com que ele chegue mais distante. Assim como ele também estuda muitos outros times, os outros times também estudam o Bahia, né? Acho que já ficou muito claro que nas últimas 2 coletivas de times que ganharam do Bahia, sobretudo de Tite, eles falaram qual era mais ou menos o caminho, né, a ser percorrido para poder vencer o Bahia. E assim eles fizeram e conseguiram também, né? Mas vejo como um saldo positivo, sim. Eu acho que é só uma questão de ajuste, de conversa, até do próprio entendimento dos jogadores com o Rogério Ceni, de ter abertura, conversar, de repente adaptar. E sei que ele vai conseguir chegar longe. Mas eu tô feliz, né? Com esse aspecto de que há algum tempo eu guardo essa frase na minha cabeça assim há muito tempo. Um rapaz chegou aqui no chat e falou: Poxa, quando é que será que a gente vai poder jogar o nosso futebol e os outros que vão ter que se adaptar? Eu acho que já chegou esse momento, né? Agora, esse momento também tem que ser administrado de uma forma responsável, né? Que a gente consiga também ter um estilo de jogo que consiga casar com o jogo do adversário. E que eu acho que não é demérito nenhum. Muito pelo contrário. O futebol é um jogo de xadrez, né? Você movimenta suas peças para movimentar as peças do adversário. Tomara que o Rogério Ceni tenha esse entendimento e que isso seja colocado em prática já nesse meio de semana, né? Cara, é até bom falar sobre isso, né? Do adversário ter que se adequar e sobre os problemas hoje pontuais do Bahia. Eu vi ao longo do dia muitos comentários assim, sabe, falando um cara de absurdo de Rogério. Não tô falando de crítica, o tipo que a gente tá fazendo aqui e o que a gente faz frequentemente, né? Dizer que ele peca às vezes no time para poder fazer substituições, que ele peca para poder promover uma variação de jogo que pode tirar o adversário da zona de conforto, que pode surpreender o adversário, que pode tirar uma carta na manga do nosso time, como acontecia muito no primeiro turno, né? Quando o Bahia tinha ali Estupiã, e aí abria os 2 jogadores pelo lado, centralizava o Estupiã, e a gente tinha um jogo mais de transição do que um jogo construído e tudo mais. Isso daqui que a gente está fazendo são críticas, né? São críticas que eu torço para que ele possa ouvir, amadurecer, aprofundar e corrigir. Mas o que eu vi muito ao longo do dia de alguns torcedores foram, sabe, tipo, fora Ceni, coisas do tipo assim que são um tanto quanto, pelo menos na minha concepção, irreais para o cenário de hoje. Por quê? E eu faço o gancho com isso que o Vitor falou das questões pontuais, digamos assim. Com o Renato Paiva, a gente via que o time tinha um sistema defensivo extremamente vulnerável, jogava com a linha avançada, tinha uma linha de impedimento que era muito precária, o time conseguia construir um jogo sim, mas no outro nem tanto. Né? Em um jogo o time dava 4 no Bragantino, porque se encaixava ali com o estilo de jogo, mas no outro pegava outra equipe e não conseguia fazer absolutamente nada. No time de Guto Ferreira, a gente via o Bahia conseguindo ali, ser intenso dentro de casa e tal, mas fora de casa era uma tragédia, parecia que virava outro time. No time de Roger Machado era só jogo de transição. Quando tinha que botar a bola no pé para poder construir, não conseguia. E aí esse jogo de transição se encaixava ali com, sei lá, 1/3 dos times do campeonato. Ou menos que isso até, né? Os outros times que não
propunham um jogo, dava a bola ao Bahia, o Bahia não conseguia fazer nada. Todos tinham problemas aprofundados, que não se corrigia com uma mudança ali, com uma ideia diferente e tal. Tinha que ser algo completamente repaginado, reestruturado ali, a gente percebia, e aqui eu estou mencionando talvez os destaques em termos de treinadores, destaques entre muitas aspas, né, que tivemos nos últimos anos. Não estou nem falando de Anderson Moreira, não estou nem falando de outros treinadores de um nível bem mais reduzido na minha concepção, né. E com o Rogério não, cara. O mais difícil no jogo, que é construir, que é conseguir envolver o adversário, que é jogar da mesma forma na Fonte Nova que joga fora de casa, tudo isso a gente tem. E o time peca na hora de definir. E aí tem coisas que são realmente de responsabilidade de Rogério, talvez essas mudanças para poder levar ao nível técnico mesmo do ataque, do terço final ali, dos jogadores que tem que estar ali à disposição para poder finalizar as jogadas. E tem outras situações, cara, que é realmente assim, tipo, o que é que o treinador pode fazer diferente ali? Tem muitos casos assim no Bahia de hoje. A gente fica puto, no último jogo contra o Bragantino, a gente ficou com cara de boiote lá na Arena Parque Santiago, porque a gente tava pé da vida, mas eu não podia chegar e esculachar Rogério, porque o time terminou o jogo com 70% de posse de bola, mais finalizações que o adversário, criando jogada, e não conseguiu superar, sabe? Aí eu sempre entro nessa linha de que, pô, o treinador tem culpa, o treinador tem responsabilidade, o treinador pode fazer coisas para poder corrigir, e ele ouve bastante porque realmente merece ouvir algumas coisas. Mas tem outras, cara, que pô, vai fazer o quê, sabe? Então, enfim, acho que o fato de não ter conquistado o título baiano pesou muito, ter perdido para o time do Tustão lá, que vai acabar pagando caro, mas enfim. O fato de não ter conseguido avançar para a final da Copa do Nordeste, né, acho que também pesou bastante. Talvez se o Rogério hoje tivesse esse trabalho, estando nas quartas de finais da Copa do Brasil, estando em 7º lugar no Brasileiro e a todo momento ali, não desceu de 8º, né? Depois que chegou naquela região ali, tá naquele bolo e vai brigar até o final por uma vaga em Libertadores, pré-Libertadores e tal. Apesar desses números atuais bons e de uma performance que não é ruim, uma performance que é boa, mas que precisa melhorar, que precisa ter um ponto final nas suas jogadas e tudo mais, a crítica ainda é muito pesada porque o Bahia perdeu essas oportunidades, né, de ter título esse ano. E todo mundo vai acabar julgando, mesmo indo para a Libertadores, eu acredito que o ano talvez não tenha sido tão bom porque não conquistou título. Apesar de eu crer que uma ida para a Libertadores depois de mais de 30 anos seria algo simbólico, não pesa como um título, mas pesa bastante. Caso isso venha acontecer, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas, sabe, o caminho para solucionar os problemas hoje é isso aqui, assim, é um negócio, sabe, é um homem de referência que a gente pede, é uma mudança de voltar a botar Everaldo talvez centroavante, de voltar a botar Cauli ali numa posição que ele talvez se sente mais confortável e possa desenvolver um melhor jogo, sabe? É de testar talvez um Lúcio no lugar de um Everaldo, de talvez testar um Ratão no lugar de um Tassiano. São essas questões, assim, não é uma parada de, porra, o sistema defensivo tem que tirar os 3 dos 4 aí, sabe? Tá uma merda isso. Então, isso me leva a crer que o trabalho até aqui não é exuberante, mas é bem feito. E tem tudo para poder ser muito melhor nos próximos meses, nos próximos anos, porque eu creio que o Rogério Ceni tende a ficar muito tempo no Bahia, né? E é algo irreal, assim, a gente não parou para analisar talvez isso ainda com prudência e cuidado, mas um ano de um treinador num clube de futebol no Brasil vai passar a ser comum e natural com o Grupo City à frente do Bahia, a gente sabe disso. Paiva saiu porque ele pediu para sair, inclusive, mas para o cenário do futebol brasileiro ainda é algo bem real, né? É algo que é incomum. E assim, eu sei que muitas vezes a gente, né, já enche o saco de determinado treinador e tal, e pode estar rolando isso também com o Ceni, mas é algo irreal e que aconteceu. Então, tomara, eu torço de coração, e assim, se ele der motivos para sair, evidentemente que eu vou pedir aqui, mas eu torço de coração para que ele possa ter 2, 3, 4 anos à frente do Bahia e que as conquistas estejam junto com ele.